Bom dia a todos. Bom dia. Que alegria nós estamos aqui para mais uma vez aprendermos a palavra de Deus, e não somente aprendermos, mas tomarmos também algumas decisões, amém? Amém. E hoje o tema é o sentido da vida. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, obrigado Pai eterno, porque o Senhor nos reuniu aqui hoje, Deus, para abrirmos a sua palavra e tomarmos decisões importantes. Obrigado por tudo, obrigado pelo dia de hoje, Pai eterno, obrigado também por cada um que está aqui e nos visita. Eu oro, Pai, para que eles, e não somente eles, todos nós, possamos sentir o calor uns dos outros, Pai eterno, no meio de Jesus. Obrigado por tudo, esteja conosco agora, inspira-nos, anima-nos, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero começar com uma frase que diz o seguinte: não gaste a sua vida por aquilo que a morte vai levar um dia. Amém? Não gaste a sua vida por aquilo que a morte vai levar um dia. Você já perguntou alguma vez para você mesmo qual é o sentido da vida? O que vale a pena nós fazermos nesse mundo? Se realmente vale a pena nós nos dedicarmos a coisas espirituais que nós não vemos necessariamente o resultado nesse mundo, nessa vida. Existem algumas coisas que nós fazemos espiritualmente que nós já vemos resultados imediatos, amém? E é muito comum uma pessoa que está estudando a Bíblia, que está tomando decisões, que está se arrependendo dos seus pecados, né? Essa pessoa começar a causar impacto no trabalho, na família, nas pessoas, nos conhecidos, nas pessoas ao redor. É muito comum você ver relatos de pessoas que falam assim: nossa, minha mãe tem falado que eu tenho mudado muito. Já aconteceu isso com você? Lembra quando você começou a estudar a Bíblia, né? E sua mãe falou, ou seu chefe, seus amigos de trabalho: nossa, você tem mudado muito, o que está acontecendo com você, né? Isso aconteceu comigo também. Só que pensaram que eu estava mudando, e essa mudança não foi vista como algo muito positivo, né? Quando eu comecei a tomar algumas mudanças. Mas algo interessante é que existem situações as quais nós gastamos nossa vida, nós queimamos nosso tempo, nós nos dedicamos, situações que valem a pena e situações que não valem a pena gastarmos nossa vida, amém? Discussões que valem a pena nós termos e discussões que não valem a pena, porque o final de tudo, o final desse mundo, não somente a Bíblia fala, mas se existe uma coisa que todos concordam, de qualquer religião, seja ateu, seja agnóstico, é que o mundo vai acabar um dia. A nossa estrela, a estrela que ilumina nosso planeta diretamente, chamada Sol, ela vai deixar de existir um dia. Essa estrela, com o tempo, ela vai se tornar uma gigante vermelha, depois uma anã branca, e quem sabe uma supernova, uma explosão. Mas o que eu sei é que, se o Sol não existir mais, não haverá mais vida na Terra, não. O planeta se continuar sendo um planeta ainda, né, se ele não derreter, né, se não acontecer nada com ele, ele vai se tornar um planeta órfão, né? Ele vai ser um planeta congelado. Então o mundo vai acabar um dia. Todos concordam com isso, né? Outra coisa que todos concordam também é que nossa vida também vai acabar um dia. Nós temos prazo de validade. Manuel. Prazo de validade do Manuel. E pessoas já estão fazendo hora extra, né? Mas tudo tem o seu fim. E a pergunta que fica no final de tudo: valeu a pena eu ter me sacrificado? Valeu a
estudar, passar em uma boa universidade. Valeu a pena tudo que eu fiz? O que isso adiantou? Se no final de tudo, todo mundo foi destruído? Se tudo acabou, o que vai ter valido a pena? Por isso nós temos uma decisão aqui. Podemos fazer coisas que valem a pena somente para esse mundo, e um dia vai acabar tudo e ninguém vai se lembrar mais disso. E existem coisas que vão valer a pena no âmbito do mundo espiritual. Você decide. Agora, nós decidimos dedicar nossa vida para as coisas que valem a pena. Amém? Por isso que eu fiz a pergunta: qual é o sentido então da vida? A revista Veja publicou na última semana de setembro de 99 uma matéria sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Nessa pesquisa foi perguntado o seguinte: se a pessoa estivesse na presença de Deus e se ela pudesse lhe fazer apenas uma pergunta, o que ela perguntaria? É óbvio que essa pergunta foi feita também para ateus, para agnósticos. Tivemos várias respostas, mas 46%, a maioria, não a maioria absoluta, mas a maior parte dos entrevistados deram uma mesma resposta. Sabe qual foi a resposta? Foi também uma pergunta. Sabe qual a pergunta que eles fariam a Deus? Seria: qual o sentido da vida? Isso mostra como há pessoas que não sabem qual a finalidade da vida, não sabem o porquê vivem. A vida para elas provavelmente não tem um significado, e as consequências de uma vida sem sentido são muito ruins. As consequências são fáceis de nós deduzirmos. A vida fica vazia, a pessoa não se autorrealiza, a autoestima baixa, a pessoa não se sente feliz. Algumas vezes podemos ver alguns distúrbios até psicológicos, comportamentais, porque a pessoa fica sem sentido na vida. E quando nós não temos sentido na vida, nós ficamos perdidos. Nós não fazemos as coisas com ânimo, não. Nós não ficamos animados para nada, para acordar, não ficamos animados para quando temos um projeto, para fazermos alguma coisa, ficamos sem sentido. Você vai acordar, vai ter alguns sonhos. Bom, o meu sonho é um dia namorar. Daí você começa a namorar. Daí você viu que isso não preencheu a sua vida. Então agora meu sonho é me casar. Estou com muitos problemas de solteiros, de pessoas solteiras. Então, você quer saber? Eu preciso me casar, né, João e Mário? Daí vocês se casam e não conseguem encontrar a felicidade. É bom que minha esposa não está aqui, ela é mesária hoje, então eu não posso falar à vontade aqui, não. Se bem que ela tem umas olheiras aqui, né? Estão observando. Está gravando? Está gravando. Mas daí você se casa e você vê: encontrei a felicidade que eu pensei que eu ia encontrar, alguma coisa que me preencheria, sabe? Uma coisa que realmente encontrei. Ao contrário, encontrei mais problemas. Daí alguns começam a ter saudades da vida de solteiro, né? Quando era solteiro, alguns, eu. Você está se manifestando também. E você está na pior situação que eu, porque sua esposa está do seu lado. Eu disse por você, não sei como você. Mas uma coisa interessante é que você encontra mais problemas. Daí você fala assim: então, quer saber o seguinte? É porque eu não tenho filhos. Daí começam a nascer os filhos. Nasce um, nasce dois, três, você vai perceber a mesma coisa. Você não encontrou a felicidade. Daí você pensa que talvez seja uma realização profissional, né? Alguma coisa que eu preciso mudar de áreas, né? Daí você muda de áreas, talvez consiga alguma realização profissional e você não encontra a felicidade. Você se forma na faculdade e você não encontra a felicidade. Então eu acho que eu preciso passar no shopping.
Mas compra. E aí você vai encontrar menos felicidade, porque a fatura vai vir no mês seguinte do seu passeio no shopping. E aí aquilo que você comprou começa a estragar. Mas a prestação está lá, todo mês, caindo no seu cartão de crédito. Você não encontra a felicidade. Então qual é o sentido da vida? Aonde eu vou encontrar a felicidade? Essa é uma questão muito importante. Quando nós não temos rumos, nós ficamos perdidos. E é muito ruim ficar perdido. Eu lembro uma vez que eu fiquei perdido. Algumas vezes eu já fiquei perdido, mas eu lembro uma vez que foi assim, emblemática. Não sei se eu já contei para vocês. Quando eu estava no Paraguai, como missioneiro, eu tive um dia de folga, né? Nos 3 meses que eu fiquei, eu tive um dia de folga, para descansar um pouquinho. E você sabe, um missionário de folga vai evangelizar, né? Porque está no sangue. Então, eu evangelizei um pouquinho, daí peguei um ônibus escrito assim, Vila Ayes, com H, Ayes. Eu falei assim, onde será que vai esse ônibus, né? Eu vou pegar esse ônibus e vou até o ponto final, vai. Eu peguei um ônibus e fui para poder, parecia um ônibus normal de linha, e fui. Daí o ônibus andando. Eu falei, nossa, esse. Daí passou por uma ponte, um rio imenso, sabe, uma ponte que ficou na ponte por muito tempo. Eu falei, nossa, quando eu fui ver, era o rio, acho que Rio Paraguai, alguma coisa assim, era um rio imenso assim, a largura muito, muito larga. Lá no final ainda andou, e o lugar começou a ficar diferente. Eu comecei a enxergar uns pântanos assim, como redor. Daí o ônibus parou num ponto final, que era um lugar muito precário, né? E eu desci, e eu, como falava espanhol, e o espanhol muito parecido com o português, eu pensei assim, legal, vamos virar aqui, né? É só falar espanhol que eu consigo. Cheguei e comecei a falar espanhol com algumas pessoas, e as pessoas ficavam quietas, elas não falavam a minha língua. Mas eu estou no Paraguai, falando espanhol, eles não falam espanhol, não, porque lá eles estavam falando uma outra língua, olha só, e era Paraguai, era uma outra língua, era o Guarani. E Guarani para mim, em japonês, é a mesma coisa, não tem nada, né? É uma língua completamente diferente, é uma língua indígena, completamente diferente, né? Então, daí eu comecei a caminhar e me perdi, e começou a ficar de noite, e não conhecia ninguém, as ruas não eram asfaltadas, sabe, as pessoas, eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar perdido, né? Num lugar chamado Chaco, que é o norte do Paraguai. Então, é terrível a sensação, terrível, né? Até que de longe assim eu vi a estação assim, onde eu fui até lá e consegui pegar um último ônibus para a capital do Paraguai, para Assunção. Mas o ônibus parecia esses ônibus de linha, não era um ônibus de viagem, mas é horrível, a sensação de você ficar perdido, sem rumo, é muito ruim. E é interessante saber que pessoas espiritualmente ficam assim também. E qual é o motivo do porquê as pessoas ficam sem rumo? Sabe por quê? Porque as pessoas não encontram sentido na vida. Se você vive a sua vida para encontrar um sentido nesse mundo, você vai se decepcionar. Porque quando você acha que encontrou um sentido, você vai ver que você não encontrou um sentido. Mas quando você toma a decisão de querer encontrar um sentido espiritual para você, você começa a entender e começa a trocar os seus valores, né? Os seus valores começam a ficar diferentes. Aquilo que trazia alegria para você não traz mais alegria, mas aquilo que parecia chato para você começa a te trazer alegria. Mas como nós começamos a agir assim? Como nós começamos a ter alegria em coisas que pareciam chatas? Quando nós tomamos decisões e começamos a praticar o que nós achamos que talvez seja chato. Eu vou dizer para vocês, não é assim algo incrível poder convidar pessoas, estudar a Bíblia com as pessoas, fazer tempos com Deus de manhã, orar todos os dias, ter tempos de discipulado para ficar lidando com problemas, né, Márcio? Então, não é muito legal. Não é muito legal, não. Mas você toma decisões de começar a se
se esforçar e se negar, que esse é o princípio do cristianismo que Jesus veio trazer, negue-se a si mesmo. Quando você começa a se negar para começar a fazer aquilo que você não acha legal, você começa a achar legal. Você começa a achar incrível ter tempo de discipulado, evangelizar, estudar a Bíblia com as pessoas. Você começa a encontrar um brilho nessas coisas e você começa a se preencher. Por quê? Porque você se sente útil para Deus. Uma das piores coisas que o ser humano pode sentir é quando ele se sente inútil. Que sua vida não tem muito sentido, você fica inútil. Mas quando você encontra utilidade para Deus, você começa a se preencher. E você começa a entender o sentido da vida. E você começa a entender o sonho de Deus. A Bíblia fala em Mateus 24, versículo 14. Vamos lá. Vamos lá, Renato. Jesus fala o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o desejo de Deus desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, esse é o desejo de Deus, que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. E quando você começa a fazer parte desse desejo, quando você começa a fazer parte desse sonho, você começa a se sentir útil para Deus, amém? Útil. As coisas que você gostava quando você tinha 6 anos de idade, quando você atingiu os 10, 12, 13 anos, você não gostava mais. As coisas que você gostava quando você tinha 13 anos de idade, quando você atinge os 20, 22 anos, você não gosta mais. As coisas que você gostava quando você tinha 20, 22 anos, quando você atinge os 30, 35, você vê que perdeu um pouco o sentido. E quando tem uma idade, 46, as coisas que você gostava quando tinha 30, 32, 35 anos, provavelmente você muda os gostos e não gostava mais. Por quê? Porque a vida vai perdendo o sentido desse mundo com o passar do tempo. E você, então, tem que se apegar aos sonhos de Deus, amém? Aos sonhos de Deus. Então, quando você está ligado em Deus, com o mesmo sonho, com o mesmo coração, de evangelizar o mundo, e evangelizar o mundo não é somente convidar pessoas à rua, evangelizar o mundo é dar o seu tempo. E esse é o primeiro ponto. Para você evangelizar o mundo, para nós evangelizarmos o mundo e fazermos parte do sonho de Deus, primeiro, precisamos perder a vida. Precisamos perder a vida. Em Marcos 8, 35. Vamos ler a partir do 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Olha que interessante. Jesus aqui está nos ensinando a perdermos nossa vida, negar a si mesmo. Não gostamos de negar a nós mesmos, mas essa é a única forma de encontrarmos sentido na vida. Amém. O que é negar a si mesmo? O que é perder a sua vida? É você gostar de fazer coisas que você normalmente não gosta. Pense numa coisa que você não gosta de fazer, mas que traz benefício espiritual para você agora. Pense numa coisa que talvez você não goste. Ninguém gosta aqui de sair do egoísmo. Todos nós somos egoístas por excelência.
E o egoísmo é o pecado que tem todos os outros pecados. Qualquer outro pecado que você falar para mim aqui, que a Bíblia considera, que Deus considera como pecado, tem um pingo de egoísmo ali. Porque você pensa em você mesmo. Então por isso você pode ser imoral, por isso você pode ser adúltero, por isso você pode ser impuro, por isso você vai ser orgulhoso, porque você acha que suas opiniões são mais fortes, mais relevantes, né? Quando tem pecado, sempre tem um pouco de egoísmo. E ninguém gosta de sair do seu egoísmo, porque egoísmo é gostoso. Você fica cômodo, fica no seu canto, sabe? Você até faz um ar meio espiritual assim, né? Mas na verdade o egoísmo tem estragado a vida das pessoas. O egoísmo tem derrubado pessoas da fé. Então, se Jesus nos ensina a negar a si mesmo, Jesus está falando para nós deixarmos o egoísmo de lado e começarmos a sonhar, não somente os nossos sonhos pessoais, mas sonharmos os sonhos de Deus. E às vezes, os sonhos de Deus entram em conflito com os nossos sonhos. Porque às vezes nós queremos coisas que Deus não acha legal. E Deus quer coisas que talvez você não acha legal. Você talvez não ache legal algumas coisas que Deus quer. Você acredita no fundo do seu coração que esse mundo pode ser evangelizado na sua geração? Você pode pensar assim: olha, o mundo vai ser evangelizado, ok? Perfeito. E você pode se acomodar se não tiver a segunda parte em sua geração. Muito bom. Pessoas falam: sim, eu acredito que o mundo vai ser evangelizado, mas quando você olha a vida dos discípulos, você vê que eles evangelizaram o mundo conhecido na época, na geração deles. Todo mundo ficou sabendo sobre o Evangelho de Jesus. Todo mundo sabia quem buscar se quisesse ser um discípulo de Jesus. Evangelizar o mundo não é salvar todo mundo. Evangelizar o mundo não é necessariamente estudar a Bíblia com todo mundo, convidar todo mundo. Evangelizar o mundo é deixar o mundo conhecedor de: se eu quiser ser um discípulo, o que eu preciso fazer. Apesar das inúmeras igrejas que nós temos, São Paulo ainda não é evangelizado. Por quê? Porque igrejas têm deturpado o sentido do Evangelho, têm apresentado um Jesus diferente do Jesus da Bíblia. Então, nós ainda temos uma missão muito grande aqui na Zona Leste, amém? O mundo não foi evangelizado, a Zona Leste ainda não foi evangelizada. Você pode sair aí na rua e ver pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, porque vão a uma igreja, mas não sabem o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. É por isso que essa pessoa, ainda que vá para uma igreja, ainda não foi evangelizada. O evangelho puro e verdadeiro não chegou a essa pessoa ainda. Não gaste a sua vida por aquilo que a morte vai levar um dia. Gaste a sua vida por aquilo que vai ficar eternamente. Em Marcos 10, versículo 29, vamos entender um pouquinho mais sobre esse ponto de perder a vida. Marcos 10, 29 diz o seguinte: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Ser cristão primeiro exige um sacrifício muito grande. Perder os privilégios do mundo, perder a família no sentido de prioridade, perder coisas que nós consideramos importantes. Uma pessoa que toma a decisão de ser uma discípula de Jesus Cristo, ela tem que levar em conta que eu preciso considerar a causa de Jesus
mais importante, Jesus, eu preciso amar Jesus acima dos meus próprios familiares. Isso parece radical, não? Mas acontece que a Bíblia não está ensinando a gente a não amar os nossos familiares. A Bíblia está ensinando nós colocarmos a causa de Jesus como prioridade, amém? Amém. Prioridade. Imagina só, eu sou pai de 2 filhos incríveis, Lucas e Isabela. Imagina se eu não fosse um discípulo, mas fosse um religioso. Imagine eu sendo um pastor de uma igreja, não um discípulo, mas simplesmente iria para a igreja, pregava e voltava para casa. Ia para a igreja, pregava e voltava para casa. Imagina se eu não fizesse discípulos, se não abrisse a minha casa para tempos de discipulado, para estudar a Bíblia com as pessoas, se meus filhos não vissem eu e a minha esposa nós nos envolvendo com vidas de outras pessoas. Imagina como seria chato para eles. Imagina como eles viriam tudo isso. Fala assim, nossa, ser cristão então é isso? Ser evangélico significa ser cristão? Então seria isso. Provavelmente eles não quereriam ser discípulos. Provavelmente. Sabe, meu filho não se tornaria discípulo. Talvez minha filha não estudaria a Bíblia como ela está estudando. Por quê? Porque essa juventude acha chato hipocrisia. Elas são, a juventude hoje em dia, eles são mais antenados. Eles conseguem perceber coisas que nós não percebemos. Sabe, os seus filhos não vão obedecer você, os seus filhos vão imitar você. Muito bom. Então, por mais que você ensina, faça isso, faça aquilo, eles não vão fazer se não virem você fazendo também. Outro dia eu cheguei em casa e não vou falar qual dos 2 meus filhos, tá? Qual deles, mas um deles tirou a mochila das costas assim e jogou no canto, tirou o sapato, jogou no outro canto, assim, sabe? Ficou no sofá assim e daí eu olhei assim e pensei, pega esse sapato, pega essa mochila, guarda no seu quarto, né? Não faça isso. Daí ele não obedeceu. Eu falei ele, né? Então não é. Foi Isabela. Não obedeceu. Ou às vezes você entra no quarto de um dos seus filhos e está tudo bagunçado. Eu falo, arruma seu quarto. Não obedece. Sabe o que eu percebi depois? Eu percebi que um dia eu cheguei em casa, peguei minha mochila, joguei no canto e tirei meus sapatos, joguei no outro canto. E quando ia para o meu quarto estava uma bagunça. Daí eu pensei assim, agora estou entendendo. Não adianta eu falar se eu não dar o exemplo. É verdade. Então as pessoas, elas imitam, principalmente os filhos, o que você é, o que você faz. Por isso que nós temos grande responsabilidade. Por isso que seguir Jesus não é somente você achar legal as palavras dele, achar as palavras de Jesus sábias. Nós temos que imitar Jesus Cristo, amém? Aquilo que ele passou, buscar ter o coração de Jesus nas diversas situações. Uma coisa que Jesus tinha era um desprendimento. Jesus sabia, quando ele chamava pessoas, ele sabia que eram pessoas pecadoras e que continuariam a ser pecadoras, com a diferença de que elas lutariam contra o pecado. Qual a nossa diferença? A diferença de um discípulo com uma pessoa do mundo, se os dois são pecadores, é que um se entrega ao pecado, o outro, que é um discípulo, ele luta contra o pecado. O pecado vira a exceção. E no caso de um não cristão, o pecado é a regra, é diferente, né? Essa é uma das diferenças. Mas uma coisa interessante que nós temos que sempre pensar e colocar na nossa mente é que, como discípulo de Jesus Cristo, como alguém que segue Jesus, eu tenho que olhar para Jesus para imitar o coração de Jesus. Sim. E não somente de achar as palavras de Jesus legais, sabe? Palavras incríveis. Não somente admirar Jesus Cristo, não somente considerar e acreditar em Jesus Cristo. Eu preciso ter o coração de querer imitar Jesus. Essa é a grande diferença. Isso significa discípulo, aquele que imita o mestre, né?
Então esse é um dos segredos, se nós queremos anunciar o Evangelho verdadeiramente. Precisamos imitar Jesus. Desafio. Você que tomou a decisão de imitar Jesus, ou que está tomando a decisão hoje, provavelmente você tem uma lista de pessoas conhecidas, ou provavelmente você tem uma lista no seu celular, agora está tudo no celular, né? De pessoas que você já convidou. Então, hoje mesmo, amanhã, essa semana, pega essa lista e comece a ligar para essas pessoas. Comece a falar das suas convicções. Isso vai exigir de você tempo. Você vai precisar perder sua vida para fazer isso. Mas eu tenho vergonha. Acho que um dos principais problemas de algumas pessoas é vergonha. É vergonha de ligar para alguém, de fazer seguimento, né, para as pessoas que você convidou, de chamar para ir para um bate-papo, de chamar para poder ir para um culto, de chamar para poder principalmente estudar a Bíblia. É vergonha. O que a pessoa vai pensar de mim? Talvez você tenha medo do seu passado, quando você não era cristão, quando você estava lá estudando no ensino fundamental, no ensino médio. E talvez você conheça essas pessoas e você encontra essa pessoa. Hoje é muito fácil encontrar uma pessoa. Você pode encontrá-la no Facebook. Você encontra a pessoa lá, há quanto tempo e tal, mas você não toma coragem de convidar essa pessoa. Por quê? Porque talvez você não queira passar uma imagem de uma pessoa religiosa para essa pessoa. Então não deixe o mundo atrapalhar você. Talvez você encontre pessoas incríveis que queiram ser discípulas, mas basta uma atitude: convidar essas pessoas. Que o Facebook, que o WhatsApp, que o seu celular, que o meu celular sejam instrumentos para avançar o reino de Deus. Amém. Não somente instrumentos de bisbilhotar a vida dos outros. Às vezes é isso, né? É stalkear, né? O pessoal fala. Fica stalkeando a vida das pessoas. Stalkear é quando você abre a página de alguém e fica lá bisbilhotando tudo, mas não conversa com a pessoa, né? Então, convide essas pessoas. Perca a sua vida. Perca a sua vida. Não queira mostrar uma aparência. Convide as pessoas também. Segundo ponto: seja separado para o Evangelho. O que é ser separado para o Evangelho? É se sentir seguro de ser uma pessoa que anuncia o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo no versículo 1, você vê o sentimento que Paulo tinha dele mesmo. Acho que o sentimento que você tem de você mesmo é muito importante. Não negligencie isso. Muitas vezes você pode pensar assim: eu não estou me sentindo bem, mas busque saber quais as causas que fazem com que você não se sente bem, não se sinta bem. Talvez você não está feliz como deveria estar, por causa do seu trabalho, por causa da sua esposa, por causa do seu marido, por causa dos seus filhos. Talvez você não se sinta bem porque você vê que sua vida está um pouco vazia, não? E no fundo, a razão pela qual você não se sente bem, a razão pela qual você fica egoísta, a razão pela qual você tem até sentimentos ruins pelas pessoas, você tem até alguns tipos de críticas assim, algumas coisas tão simples, tão elementares, você fica tão ruim, tão mal com algumas coisas. Tem aqueles botõezinhos que você não quer que ninguém aperta, senão você explode. Todo mundo tem botões aqui. Tem um botão vermelho, e se apertar aquele botão, explode. Eu não admito que ninguém grita comigo. Eu não admito que ninguém aponta o dedo na minha cara.
Eu não admito que ninguém me desrespeite. E tem coisas que nós não admitimos, temos manias. Mas e se Deus colocar o dedo na sua cara? E se Deus tratar você como você não gostaria de ser tratado, mas que seja necessário tratar você assim para que você possa se arrepender? Você vai se voltar contra Deus? Alguns se voltam. Sabe, quando alguém aponta o dedo na nossa cara, ainda que de forma muito injusta, Deus está permitindo que isso aconteça, senão Deus não seria soberano. Eu estou mentindo? Não. Ou Deus é soberano, ou Deus não é Deus. Ou você acredita em Deus que tudo que acontece, ainda que Deus não concorde, mas Deus permite que aconteça. Ou Deus não é Deus. Que Deus é esse que existem coisas que acontecem fora do controle dele? Que Deus seria esse? Não é o meu Deus. Não pode ser o seu Deus também, não? Então tem coisas, por mais chatas que aconteçam, Deus está permitindo. Se você tomar uma cusparada na sua cara, um tapete, ainda que não seja certo, se alguém roubar a sua carteira, se alguém menosprezar você, por mais que seja uma coisa terrível, por mais que Deus também não ache certo isso, mas Ele permitiu, e Ele permite coisas que não são corretas. Por que será que Deus permite coisas que não são corretas? Deus é injusto? Se Deus for injusto, Deus não é Deus. Então Deus não está amando. A Bíblia fala que Deus é amor. Então se Deus não ama, se é esse Deus que você acha que existe, então esse não é Deus. Você não segue Deus, você não segue Jesus, você segue um Deus que você idealizou, você segue um Jesus que você colocou na sua cabeça, mas não é o Jesus da Bíblia. Então por que será que Deus permite que essas coisas aconteçam? Porque nós somos maus e precisamos de situações ruins ao nosso redor, para que nós possamos aprender com a maldade dos outros a não sermos maus. Verdade. Muito bom. Verdade. A maldade dos outros é ensinamento para o nosso coração. Muitas vezes nós projetamos no outro aquilo que nós somos. Falamos do pecado dos outros aquilo que é o nosso pecado também. Falamos que odiamos, falamos de pessoas que nos odeiam com ódio. Olha que terrível. Falamos que tem pessoas que estão amarguradas com amargura. Falamos que pessoas são impuras, porque nossos olhos talvez sejam impuros também. Então nós precisamos de situações que acontecem ao nosso redor. Precisamos, para nós nos arrependermos também. O mundo é mau, não tem jeito. O mundo já está condenado. O mundo não pertence a Deus. Foi criado por Deus, mas não pertence a Deus, a Bíblia fala. A Bíblia fala que Satanás veio como um raio, e Satanás é o pai do mundo, é o dono do mundo agora. Então não queira achar que esse mundo tem jeito. Não vai ter jeito esse mundo. Não tem jeito. O que tem jeito, o que pode ter jeito são os indivíduos, são as pessoas. A minoria, a Bíblia fala, porque poucos encontram a porta estreita, poucos passam por essa porta. Então tudo que acontece, até a morte de uma pessoa querida e próxima, tudo que acontece é para nós aprendermos a amar a Deus incondicionalmente. Amém. Se você ama a Deus incondicionalmente, por mais coisas que aconteçam com você, você vai estar grato. Você vai estar triste, mas a tristeza passa quando você vê seu caráter mudando. Quando você vê a sua vida aprimorando. O que Paulo sentia aqui era algo muito interessante. Ele se sentia separado do Evangelho, ainda que ele soubesse que o Evangelho traria muito sofrimento para ele. Ele foi morto por causa do Evangelho. Foi morto. Ele naufragou, sofreu, foi torturado, foi preso, foi apedrejado por causa do Evangelho. Mesmo assim, ele se sentia, essa carta é que ele escreve aos Romanos, ele se sentia separado para o Evangelho. Ser separado para o Evangelho é ser santo, é ser separado por Deus. Não só Paulo tinha que ser separado para o Evangelho, todos nós precisamos ser separados para o Evangelho, se nós
temos que obedecer a Jesus, quer ser santo como Ele é santo. Você se sente separado do Evangelho? Você sofre as consequências dessa separação? Para alguns, uma dorzinha no dedinho mindinho já é suficiente para você se revoltar. Romanos 10, 17. Boa, irmão. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso é evangelizar. É provocar fé nas pessoas. Você pode ver uma pessoa que não tinha fé nenhuma. Eu era uma dessas pessoas. Que eu era um católico meia boca, sabe? Mas no fundo eu tinha muitas dúvidas acerca da existência de Deus. Eu tinha muitas dúvidas. E sabe o que mudou o meu coração? Escutar a mensagem. Escutar a mensagem simples. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a mensagem. Não vai ter um ser diferente na sua frente e fazer com que você tenha fé hoje. Você não precisa ver uma cura, ver um sinal miraculoso para ter fé, de acordo com esse versículo. Você só precisa de uma coisa: escutar a palavra de Deus, amém? Só disso. Você não precisa escutar pessoas falando em línguas estranhas ao seu redor. Você não precisa ver milagres para ter fé. Se você precisa ver milagres para ter fé, isso não é fé. Porque Hebreus explica o que é ter fé. Hebreus 11, versículo 1. É você ver. É você não precisar ver coisas para que você possa ter fé. Você não precisa realizar nada. Tem pessoas que têm fé porque viram um milagre. Que fé é essa? Que precisa ver alguma coisa. Que fé é essa? Tem pessoas que têm fé porque, sei lá, sabe, tiveram uma experiência sobrenatural. Tem pessoas que relatam que um anjo veio falar com ela, que viram um anjo. Sou nada contra anjos, acredito que existem anjos, mas a Bíblia fala que o que provoca fé nas pessoas é escutar a mensagem de Deus. Amém. Isso é suficiente para você ter fé? Escutar a mensagem? Ou você precisa de algo a mais? Se você precisa de algo a mais que isso, desculpa, mas isso não é fé. Então o que me ajudou foi escutar a palavra de Deus, amém? Eu escutava a palavra de Deus. As pessoas começaram a estudar a Bíblia comigo. Eu vi o que Jesus passou por mim. Eu escutei sobre o sacrifício de Jesus, que um homem sem pecado nenhum morreu por mim. Eu falei, uau! E eu comecei a perceber que eu estava tendo fé, eu estava acreditando naquilo, realmente. Não era um sentimento vazio, era algo incrível, porque isso eu escutei há 24 anos atrás. E estou escutando até hoje. Não era algo emocional. Depois de um culto com coisas pseudo-sobrenaturais, manifestações que dizem que são manifestações do Espírito, eu não precisa de nada disso para ter fé. Eu preciso escutar a palavra de Deus, amém? Amém. E nós somos portadores dessa palavra, porque nós lemos a Bíblia com as pessoas. Nós levamos junto com a nossa vida, nós levamos a palavra de Deus. Amém. Amém. Tem pessoas que pensam assim, sabe? Minha maneira de evangelizar é diferente. Minha maneira de evangelizar é sendo exemplo para as pessoas. Eu vou no meu trabalho, eu não falo nada de Bíblia, eu não falo nada de Jesus, mas eu não roubo, eu não furto, eu não falo palavrão, eu não trato mal as pessoas, eu não vou cair em imoralidade com ninguém no meu trabalho, eu não vou cair em impureza, eu sou uma pessoa reservada. As pessoas veem que eu sou diferente pelos meus exemplos. Parabéns, incrível. Mas imagina se Jesus fosse assim, apenas não falasse nada. Imagina se Paulo fosse assim, entrasse nas cidades e era apenas um bom homem, exemplar em tudo, e não anunciasse nada. Você acha que o evangelho chegaria até hoje aqui? Pedro não conseguiria
julgados porque eles abriam a boca. Então, junto com o nosso exemplo, precisamos anunciar, amém? Anunciar a palavra de Deus. Não pense que é só o seu exemplo. Jesus foi morto na cruz porque ele abriu a boca dele para anunciar a verdade. Precisamos abrir a boca junto com a Bíblia. Isso exige sacrifício. Nós não conseguimos lutar contra o mal naturalmente. Nós temos que agir sobrenaturalmente quando nós lutamos contra o mal, com oração, com a Bíblia, com jejum, muitas vezes. Agir sobrenaturalmente para anunciar o Evangelho requer sacrifício, disciplina, amor a Deus, despojarmos as coisas do mundo. Nós vamos produzir frutos do reino somente com muito sacrifício. João 6, versículo 60. Eu amo essa escritura. Eu acho que se eu pudesse pregar todo dia, todo domingo que eu pregasse, se eu pudesse ler João 6, eu leria. Para mim, João 6 é um grande resumo de uma vida cristã. Mas o versículo 60, outra coisa que eu gosto de João 6 é porque tem muitos versículos. Está muito bem explicado. João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. Uau! As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Uau! Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é santo de Deus. Olha só a espiritualidade de Pedro aqui. Olha só que interessante. Ele entendia que alguém tinha palavras de vida eterna. Mas eu quero dizer aqui, também uma pergunta para vocês: por que essa mensagem de Jesus começou a se tornar tão dura assim? Por quê? Até então, os discípulos estavam seguindo Jesus com ânimo. Multidões e multidões estavam aglomeradas ao redor de Jesus. Jesus estava multiplicando pães e peixes e curando pessoas. Cesta básica de graça e plano de saúde de graça. Ninguém precisava pagar plano de saúde aqui. E plano de saúde eficiente. Quem aqui não gostaria de ter um médico como Jesus nessa época, não? Que muitas das doenças não tinham cura, como lepra, por exemplo, hemorragias. Pessoas morriam sem cura. Uma gripe poderia matar muitas pessoas. A mortalidade nessa época era altíssima. Não tinha o saneamento básico que nós temos hoje. Você acha que tinha água nessa Sabesp aqui? Você acha que tinha? Era difícil, hein? Mas uma coisa é interessante. Quando Jesus começa a falar que aquele pão que eles comeram não era o suficiente, e agora, de agora em diante, o pão sou eu. Quando Jesus falou assim: eu sou o maná que caiu do céu, eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão viverá para sempre. Olha que Jesus falou uma palavra incrível, algo muito espiritual, e causou divisão ali. O que acabou acontecendo? Dura é essa palavra. Por que eles achavam dura a palavra de Jesus? Porque eles eram egoístas e tinham interesses próprios e não queriam negar a si mesmos.
Quando alguém fala para você assim, eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais ler a Bíblia, eu não aguento mais as pessoas, é muito duro, eu não consigo mais, é porque essas pessoas, no fundo, não estão buscando algo espiritual para dar sentido na vida delas. Elas querem aproveitar o que o mundo oferece. Isso é muito triste. Mas Jesus não tinha intenção de juntar multidões, e sim discípulos. Por isso que ele perguntou para os 12: vocês também querem ir embora? Eles não foram embora. Que tipo de cristão nós somos? Que seguimos a Jesus, não podemos achar dura a sua mensagem. Temos que anunciar com o coração e fazer a vontade de Jesus, mesmo em prejuízo próprio. Esses discípulos de Jesus, eles estavam se prejudicando muito. Eles deixaram o pai, barco, deixaram a pescaria, deixaram a coletoria de impostos. Jesus tinha todos os tipos de discípulos ao redor dele. Tinha Simão, que era o zelote, que era o revolucionário. Tinha também Mateus, que ele era cobrador de impostos, né? Estava de acordo com o pensamento do governo da época. Tinha todos os tipos de discípulos com ele. E uma coisa interessante que ele fala é que a mensagem dele, que era dura para algumas pessoas, era a fonte de vida eterna para Pedro. Era o oposto. E Deus é o Deus dos opostos. O que muitos consideram perda, Deus considera ganho. Se você considera perda, você perder a sua vida para ser um discípulo, outros podem considerar isso como sendo um grande ganho, um tesouro escondido, ao qual você compra um campo para poder ter esse tesouro. Porque um tesouro numa propriedade alheia faz parte dessa propriedade. Você tem que comprar um campo, não, para poder ter o tesouro. Como que é a mensagem para você? Precisamos, do fundo do nosso coração, nos considerar separados pelo Evangelho, para que essa mensagem chegue às muitas pessoas. Amém. Amém? Então o desafio nesse ponto é: faça estudos que você nunca fez. Você já fez estudo de buscando a Deus com alguém? De palavra, de discípulo, de trevas e luz? Você já fez estudo do reino com alguém? Você já fez estudo de cruz, de igreja? Você já calculou com alguém? Se você não fez um desses estudos, faça esse estudo com alguém, porque você vai estar levando um tesouro para essa pessoa. Mas eu não estou preparado. Sabe como me preparei para estudar a Bíblia? Eu vou ser bem sincero com você. Eu fui batizado em 3 dias. 3 dias fui batizado. E não fiz todos os estudos desse segmento. Ninguém fez estudo do reino comigo, por exemplo, para explicar o que é o reino de Deus. Eu li lá a apostila. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse estudo fazendo. Eu vou aprender esse estudo fazendo com alguém. Fiz uma, fiz 2 vezes, observei pessoas fazendo e assim aprendi a fazer o estudo do reino. A primeira vez que eu preguei a mensagem, eu tinha 3 meses na fé. 3 meses. Eu lembro até o que eu preguei. Foi sobre o livro de Timóteo. O primeiro livro de Timóteo, inteiro. Uma pregação de semana. E sabe uma coisa? Eu não sei se as pessoas vieram agradecer para me encorajar. Eu não sei como foi. Mas foi incrível. Amém? Foi incrível. Sabe, você aprende as coisas fazendo. É assim que nós aprendemos com Jesus. Então que não seja desculpa: eu estou tremendo, nunca fiz esse estudo com ninguém, estou sozinho aqui. Faça o estudo, vai lá, dá todo o coração, amém? Amém. Você está levando algo precioso para as pessoas, porque você foi separado para o Evangelho. Amém. Você está levando pão que é Jesus, você vai ser humilhado. Pessoas vão querer bater em você, como já quiser bater em mim também. Mas já quiseram me matar também. Adivinha onde? Onde que eu pregava? Adivinha onde, João? Eu pregava lá na Zona Sul. Tinha um pessoalzinho lá do Parque Santo Antônio, que depois de eu estudar a Bíblia com um rapaz, esse rapaz foi batizado, vieram atrás de mim. Queria saber quem era esse pastor aí que está tirando pessoas daqui. É interessante que eu não estava sabendo nada disso, mas eu só sabia que
tinha um pessoalzinho que estava querendo me pegar. E eu estava no culto, na última canção, antes de subir para pregar, veio um discípulo meu, super legal, e falou assim: ó, o pessoal está aí. Subi e preguei a palavra. Ela está 5,19. Fala sobre os pecados. E eu olhava para os visitantes assim: quem que era? Mas vale a pena, sabe? Você entregar todo o seu coração, ser separado do Evangelho. E outra coisa para nós terminarmos: para anunciarmos o Evangelho, precisamos causar divisão. Causar divisão causa perseguição. Mas Renato, você está falando de divisão, que coisa terrível. Eu estou falando da boa divisão. Eu não estou falando de uma divisão por causa de personalidades, como estava acontecendo em 1 Coríntios, né? Capítulo 3. Estava tendo divisões da igreja. Uns falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. O mundo classifica a fé das pessoas de acordo com personalidades. E você tem o nome de pessoas, e pessoas adotam o nome de pessoas e seguem essa fé. Os franciscanos de São Francisco, os kardecistas de Allan Kardec, os calvinistas de Calvino, os wesleyanos de Wesley. Nós não podemos classificar a nossa fé de acordo com pessoas, com nomes de pessoas. Era isso que estava acontecendo em 1 Coríntios. Não é esse tipo de divisão que eu estou dizendo, é a divisão que Jesus causava. Que Jesus causava. Quer saber qual que é? João, para terminar, capítulo 10, versículo 19. Vamos, Renato. O que acontece aqui é que Jesus cura um cego de nascença. Mas os fariseus não gostaram disso. Por quê? Ele curou no sábado. Olha só. E não poderia curar ninguém no sábado. Daí eles começam a investigar a cura e conseguem encontrar um menino. Mas no final, depois você vê o que as pessoas ao redor dele começaram a pensar. No versículo 19 você vê: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Jesus causou divisão. Mas qual foi o tipo de divisão que Jesus causou? Por causa do Evangelho. Pessoas que não querem ter o Evangelho, pessoas que não querem seguir o que Jesus fala na Bíblia, pessoas que não querem ter os princípios básicos do Evangelho, que é o discipulado, que é o evangelismo mundial em nossa geração. Pessoas que não querem ter esses princípios, sabe? Que começam a ter uma vida diferente, achando que são discípulas também. E daí quando você fala o seguinte: olha, precisamos resgatar o Evangelho, precisamos voltar aos princípios básicos. Que nada, não precisa voltar. Com quem eu fico? Com essas pessoas ou fico com a Bíblia? Com quem que eu fico? Com a Bíblia. E se eu ficar com a Bíblia, eu causo divisão delas. Não? E se eu fico com elas, eu causo divisão da Bíblia. Então qual a decisão que eu tomo? Ficar com a Bíblia, amém? Amém. Então às vezes é necessário causar divisão. Porque se nós não causássemos divisão, não seríamos perseguidos. E sabe quem mais nos persegue? Não são os ladrões, não são as prostitutas. Sabe quem mais nos persegue? Não são os imorais do mundo, são os religiosos. Porque eles sentem mal quando veem pessoas comprometidas com o Evangelho. Com quem você fica? Com o Evangelho ou com a religiosidade? Isso move o nosso coração, amém? Amém. Fazemos a vontade de Deus. Causar divisão por causa do Evangelho às vezes é necessário isso. Então, meu último desafio para você: se você pensa em realmente causar divisão, anuncie a palavra de Deus em lugares que para você são conflitantes. Qual é o lugar conflitante para anunciar o Evangelho de Deus? Muitas vezes no meio de religiosos. Ah, mas eu vou lá, vou chegar lá e vou provocar as pessoas. Não estou dizendo isso, que tem que provocar as pessoas. Eu estou dizendo que todas as pessoas precisam escutar o Evangelho, inclusive pessoas que você considera desafiantes para você.
Eu já vi muitas pessoas desafiantes se tornando discípulos. Uma delas é Maria do Carmo. Eu lembro quando a Mariana estudou a Bíblia. Eu lembro quando eu estudei a Bíblia, fiz um estudo com ela lá na USP Leste. Eu lembro o entusiasmo dela. E ela estava tão entusiasmada que chamou a Maria do Carmo. E eu lembro quando eu fui pegar a Maria do Carmo, perto de uma padaria, para chegar no bate-papo. Eu estava com um carro de Jane, eu acho, um Gol branco. E a Maria do Carmo foi lá em casa e fez parte do bate-papo. E a Maria do Carmo, assim, ela sabia tantas coisas. E por ter um passado religioso, ela queria ensinar os discípulos com os seus argumentos. E eu olhei para a Maria do Carmo e falei assim: nossa, vai ser difícil fazer um estudo bíblico com ela. Vai ser desafiante, mas amém. Vamos lá, vamos entregar todo o coração. E ver a humildade dela, que me surpreendeu. Ver a aceitação do evangelho dela, que me surpreendeu muito. Falei: uau, às vezes você se surpreende com pessoas que você acha que são desafiantes e não são desafiantes. Para Deus ninguém é desafiante. Amém. E ela tomou as decisões e foi batizada, amém? Amém. Praticamente no mesmo instante que eu também me juntei a um novo movimento. Era Deus também me animando com vocês duas. E não só vocês, outras pessoas. Você vê o quão Deus é incrível quando você toma a decisão de anunciar, não importa a quem. Anunciar para o seu pai, para a sua mãe. Anunciar, sei lá, para os seus irmãos. Para quem você considera desafiante, não importa. O evangelho vai chegar e a fé vem por ouvir a mensagem. E uma vez que a pessoa escuta a mensagem, fé é provocada lá. Não duvide disso. Não duvide daquilo que você anuncia. Anuncie com todo o seu coração, amém? Qualquer um pode ser salvo. E Deus nos surpreende com coisas boas. É por isso que o reino de Deus está avançando poderosamente para a sua honra e para a sua glória. Amém. Amém.